Sim. Então, vamos pedir ao Espírito Santo que venha em nosso encontro, nosso auxílio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instrui os corações dos vossos filhos com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso. Amém. Espírito Santo, esposo da minha alma, peço que venha em meu auxílio, que eu possa falar as tuas palavras. Te agradeço e te louvo pelo dom desse grupo, dessas mulheres que oram pelas vocações, especialmente pelas nossas vocações. Te peço que você continue chamando e enviando muitos operários para sua messe, que você siga fortalecendo também as vocações de cada uma delas e as suas famílias. Amém. Amém. Então, gente, hoje a gente essa formação vai ser mais um estilo bate-papo. E primeiro vou me apresentar direitinho, acho que eu conheço a maioria de vocês, mas para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui. E qual é o nosso itinerário, nosso caminho vocacional. Né? E também para responder as perguntas que vocês tiverem. Então, eu queria pedir que, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão anotando e a gente pode fazer no final. Se vocês acharem que é uma pergunta que vai enriquecer o que eu estou falando naquele momento, também eu acho que tem uma opção assim de você levantar a mãozinha e aí eu dou a palavra para vocês. Mas se forem dúvidas em geral e tal, peço que vocês deixem mais para o final, que aí a gente vai batendo papo e respondendo. Então, meu nome é Luísa, eu sou consagrada há 14 anos, 14 anos e meio. E eu sou gaúcha, mas eu sou meio brasiliense também, né? Eu conheci o movimento em Brasília, eu entrei no ECID, então fui menina do ECID, depois fui menina do Reino. Antigamente a gente tinha alguns graus de entrega no movimento, eu fui do primeiro grau, fui do segundo grau, fui colaboradora. Conheci a tia Cecília, que eu não consigo chamar ela de Cecília, ela é só minha tia ali, porque as consagradas riem da minha cara, mas não tem como. Oi, tia. E a tia Home, né? Naquela época, que as meninas delas estavam no ECID, eu era responsável delas. Então, é muito gratificante ser a consagrada que trabalha na cidade da onde saiu, né? Da onde nasceu. Não digo que a minha vocação nasceu ali, porque a nossa vocação nasce no berço, né? Nasce em casa. Mas ela floresceu e se encontrou o seu lugar aí, em Brasília. Então, é muito legal para mim, é muito gratificante, é muito também bonito ver as meninas crescerem, ver algumas meninas que eu fui responsável casarem, se seguirem suas vocações, ver as famílias se formando, ver as meninas crescendo e poder ajudar, né? Botar um pouquinho, uma sementinha nesse caminho. É isso, acho que de mim, eu hoje trabalho com os jovens e com os adolescentes. Agora, especialmente, estou trabalhando mais no ECID, que são os adolescentes, né, até 16, 17 anos. Eu trabalho também no Sonhar Acordado e algumas outras questões mais próprias da nossa sociedade de vida apostólica, né, na parte agora, mais na parte de comunicação, na parte vocacional e também na parte de sustentabilidade. Então, são diferentes áreas que eu trabalho. Então, em Brasília, eu sou encarregada vocacional da nossa comunidade, por isso que eu estou aqui no grupo do Rogai, para fazer essa ponte entre vocês e nós, e também para acolher e receber as meninas que aparecem com algum tipo de inquietação vocacional. Elas chegam para mim, e aí depois a gente vai vendo se elas já têm alguma direção espiritual, se elas já têm algum acompanhamento e tudo, mas eu sou a pessoa que dá seguimento para as meninas, né? Se alguém tem algum contato, quer conhecer mais a nossa vida consagrada, passa para mim. E eu também promovo
nossas convivências vocacionais e ajudo também que as consagradas tenham esse chip, né? De, olha, se a menina tem algum interesse, despertou alguma coisa, fala para ela, né? Aí a gente combina, a gente conversa e a gente faz alguns tipos de atividades vocacionais. Então, essa sou eu. É muito legal também porque aí em Brasília mora a minha família, parte de mãe, mora minha irmã. Meu irmão agora está indo morar em Brasília, está voltando, ele morava no Paraná, está voltando agora. Que boa Minha notícia, avó... Lu, que boa Aham, estou muito notícia. feliz. Ele chega agora próximo mês. Não, próximo mês não, dia 10. A Dia 10 Lu é de... diretora ECID agora, né? Sumiu no lugar da Pili, né? Que foi embora, que Mais vai. ou menos. É porque a Pili, ela era diretora do ECID da Guadalupe. Ah, você agora E eu pegou era... Brasília, né? Isso, eu era de outras 2 escolas que a gente tinha. A gente estava dividida por escola. E aí eu peguei tudo, porque não vai chegar ninguém no lugar da Pili. Então, eu peguei o ECID da Guadalupe e o ECID das outras escolas, menos o do Everest, que o ECID do Everest fica a cargo da Marister, que trabalha lá, né? Tá lá com as meninas 24 horas. E é isso. Então, vocês vão me ver volta e meia com os meus Você estava sobrinhos. falando, eu te interrompi, que sua família é daqui, né? E seu irmão Isso, está né? voltando. Com os meus sobrinhos, com a minha avó, é uma experiência muito bonita, né? Porque muitas vezes a gente vive em missão fora da nossa cidade ou fora do nosso país. Eu fiquei 5 anos no México e depois minha mãe faleceu e eu pedi para ficar em Brasília, para ficar perto da minha avó e ficar com os meus irmãos. Era para ficar 3 anos, já estou há 8 anos quase, 7 anos e meio que eu estou lá. E é isso, né? Então, hoje a gente vai falar do caminho vocacional das consagradas. Então, tem 2 coisas que são muito importantes no começo do caminho vocacional das consagradas, que às vezes difere um pouco dos legionários e se assemelha mais com os leigos consagrados. Porque a nossa vocação ela não tem sentido fora do reino Cristo. Diferente dos legionários, às vezes o menino ele se interessa primeiro em ser sacerdote, ele quer ser padre, e aí ele vai procurar aonde ele vai ser padre. Então, às vezes, o padre ele vai assim nas cidades, encontra o menino quer ser padre, ele apresenta, e aí eles fazem um match, e depois ele vai conhecendo como é que é a vivência dentro do reino Cristo. Na vida consagrada leiga, não tem muito sentido as coisas acontecerem assim. Então, a primeira coisa é a menina ter uma experiência dentro do reino Cristo. Ah, Lu, mas ela mora lá no meio do Piauí, por exemplo, onde não tem Reino Cristo. Então, a gente faz essa aproximação com o movimento, porque a nossa vocação nasce dentro do movimento. Nós não somos uma coisa separada, que aí depois você diz, ah, tá bom, então eu gosto disso aqui, eu vou trabalhar aqui. Não. A gente faz uma experiência de Cristo com a espiritualidade do Reino Cristo e a gente escuta esse chamado. Então, quando uma menina mostra um interesse e ela mora numa cidade longe e tal, a gente tenta que ela participe, por exemplo, dos nossos cursilhos, das nossas atividades de verão, que elas tenham algum contato com outros membros do Reino Cristo, porque essa é a base da onde brota a nossa vocação. E a segunda coisa é uma experiência pessoal do amor de Deus. Uma vida com ele, né? Uma vida de oração básica, assim, que a menina já tenha essa experiência. Então, o Reino Cristo é o lugar onde ela tem essa experiência. Claro que ela já vem com a sua espiritualidade, a sua amizade com Jesus, e ali ela encontra, é como se a gente encontrasse o tamanho da roupa que a gente usa, sabe? Assim, você veste 42, aí te dão um vestido 40, você fica... Te dão um 44, fica folgado. Quando você encontra esse lugar onde você experimenta o amor de Deus de uma forma pessoal, de amizade e de simplicidade, né? Você começa a florescer. Então, a gente diz que a nossa vocação é essa sementinha, você planta a sementinha na terra do Reino Cristo e ela começa a brotar. Chega um momento da vida que essa sementinha começa a sair as folhas, né? E a gente consegue identificar o que que é. Se é uma orquídea, se é uma bromélia, ou se é uma pitangueira,
a gente vai ter que começar a descobrir. Você vai olhando, tem uma série de sinais, né? A folhinha é mais comprida, o celular mais redondinha, e a gente vai ver. E aí é onde começa o discernimento vocacional. Então, com essa base posta ali, né, das duas coisas, minha experiência com Cristo e minha experiência dentro do Reino Cristo, a gente começa a se perguntar. Geralmente isso acontece na juventude, porque é o momento que você está perguntando para que eu fui feita, para onde eu vou, o que eu faço com a minha vida. Não está fechado para isso. Muitas pessoas perguntam, né? Mas eu tenho, sei lá, 42 anos e eu ainda não encontrei minha vocação. Posso ser consagrada do Reino Cristo? Pode fazer um discernimento vocacional e encontrar seu caminho ali. Pode, acontece, mas não é a maioria das mulheres que chegam assim. A maioria das meninas chegam jovens, de 18 a 25, 26 anos mais ou menos, quando chegam, porque começa essa fase da pergunta, né? Para que Deus me fez? Para que eu fui chamada? Então, o discernimento vocacional, ele começa na sua vida, no seu dia a dia. Geralmente a menina tem uma acompanhante, né, uma diretora espiritual ou um diretor espiritual. Então, a direção espiritual ela pode ser feita com um sacerdote, não necessariamente legionário, pode ser o padre da sua paróquia, pode ser o padre que você é amiga desde criança, pode ser um legionário, pode ser um leigo consagrado, pode ser uma senhora capacitada para isso. O diretor espiritual ele tem que ser uma pessoa apta, né, para isso, uma vida de oração sólida, e uma capacidade de discernimento. O diretor espiritual acompanha esse jovem na vida espiritual dele como um todo. E aí, quando ele começa a manifestar, ou quando essa menina começa a manifestar a inquietação vocacional dela, e a coisa começa a tomar mais forma, ela entra para um caminho um pouco mais formal de discernimento vocacional. E esse caminho formal, ele precisa ser feito por uma consagrada. Por quê, Lu? Porque já é dentro da própria instituição para ela conhecer como é a nossa vida. A consagrada, ela está capacitada para isso, ela vive a própria vida, e aí ela tem algumas ferramentas que ela vai dar para essa menina para o seu acompanhamento vocacional. Então, a acompanhadora vocacional, geralmente, é diferente do diretor ou diretor espiritual. A menina que começa num caminho mais formal de discernimento, ela tem duas pessoas que acompanham. O diretor espiritual, que vai falar de toda a vida dela, e a acompanhadora vocacional. Em Brasília, a gente tem 3 acompanhadoras vocacionais. A Camila Melo, que eu acho que vocês sabem quem é, que é a superiora da nossa comunidade, a nossa diretora. A Dulce, que trabalha na seção de senhoras. Né? E eu, que acompanho as meninas. Por quê, né, também? Porque, às vezes, a menina não se identifica tanto com uma acompanhadora ou com outra, e aí a gente tem para onde encaminhar. Essa acompanhadora, ela vai acompanhar a menina por um período, do começo, quando ela decide que ela quer fazer esse acompanhamento formal, até o momento em que ela decide ou não entrar no nosso curso prévio, que é a próxima etapa. Depois disso, acaba. Então, ela fala especificamente sobre 2 coisas que vão ajudar no seu discernimento vocacional. O conhecimento de você mesma, né, o seu conhecimento, autoconhecimento, e a sua vida com Cristo, que vão dando elementos para o seu discernimento. E aí ela vai dando algumas ferramentas, vai tendo algumas entrevistas, vai deixando algumas tarefas, e aí a menina vai caminhando para esse discernimento vocacional. Dura mais ou menos esse momento 1 ano, algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas geralmente é um acompanhamento feito por 1 ano, 1 ano e meio, mais do que isso não. A não ser que tenha alguma circunstância, né, alguma coisa que aconteça no meio do caminho, e aí precisa de mais tempo. Depois disso, que a menina já está sendo acompanhada, a gente tem o passo que se chama curso prévio. O que é o curso prévio? É um curso de 2 meses. Hoje, o nosso curso prévio é no México. E lá vão todas as meninas do mundo inteiro. A menina da França, das Filipinas, dos Estados Unidos, do Brasil, vai todo mundo para lá. Elas vão e ficam lá durante 2 meses.
Tem agora, de fato, uma menina lá, Amanda, uma menina do Rio, que foi colaboradora em São Paulo, uma menina maravilhosa que está fazendo agora o curso prévio para ver se ela vai entrar e ficar ou não vai. Então, o curso prévio é um curso que dura 2 meses, né, ou 7 semanas, dependendo do ano. E nesse curso elas têm aulas de espiritualidade, aulas sobre o discernimento espiritual, tempo de oração, tempo de adoração, convivência, né, com as outras meninas, que é um dos pilares da nossa vida. A nossa vida tem 3 pilares, né? É a vida comunitária, a missão e os votos. Então, nesses 2 meses, a menina vive com intensidade essas 3 dimensões. E ela tem um acompanhamento ali de uma consagrada que vai ajudando ela a discernir se é o momento dela entrar ou não e tal. Então, nessas 7, 8 semanas, elas decidem se elas gostariam de fazer uma experiência mais profunda de discernimento e entrar no candidatado, ou voltar para suas casas e terminar o seu discernimento ou continuá-lo depois. Quando terminam esses 2 meses, as meninas elas escrevem uma carta pedindo admissão. A partir desse momento que elas são admitidas ao candidatado, elas começam a fazer parte da nossa sociedade de vida apostólica. Só que elas ainda não são consagradas. Elas ainda são meninas que estão em discernimento. A gente chama elas de candidatas. Então, as candidatas, né, o candidatado dura 2 anos. E o foco do candidatado é que elas façam uma experiência profunda de intimidade com Jesus. Então, ele não é um período normal, vamos dizer assim, né, entre aspas, de uma menina leiga consagrada que está por aí. Elas estão mais afastadas do mundo, elas moram todas juntas no nosso centro lá, elas têm aula todos os dias, e as aulas são mais focadas nisso, né, cristologia, a vida de oração, conhecimento delas mesmas. Então, é um período de profundo discernimento, intimidade com Deus, mas um pouco mais afastadas. Então, a missão delas, elas não têm um apostolado muito exigente. O foco não é tanto o apostolado, mas sim o discernimento. No final desses 2 anos, elas podem pedir para fazer os primeiros votos. Quando elas fazem os primeiros votos, elas já são consagradas. Se alguma delas precisar de mais um tempo, pode ser estendido esse tempo por mais 6 meses, depende da circunstância. E aí elas já fazem os primeiros votos e já são consagradas. Depois disso, o caminho do discernimento continua, né? E aí elas são mudadas, atualmente elas são mudadas para a Espanha. A gente tem um centro lá na Espanha, que elas estudam numa universidade lá. A maioria das consagradas, quando vai para esse centro, estuda teologia. Foi uma escolha nossa, não é algo fechado 100%, né? Mas a gente escolheu que elas estudassem teologia por questão, né? Primeiro da formação pastoral, que é importantíssima para nós. Nosso trabalho pastoral sem a teologia fica um pouco capenga, né? E também porque a teologia dá bases para uma vida espiritual mais sólida. Então, elas estudam um pouco de filosofia, mas a base mais forte é a teologia. Elas estudam um bacharelado em teologia. Algumas delas, ou porque já estudaram teologia, ou porque estavam no meio da faculdade e pedem algum tipo de permissão, algumas estudam pedagogia, outras estudam psicologia, mas 90% das consagradas estudam teologia. Numa universidade lá na Espanha que se chama San Damaso. E o foco desses próximos 3 anos é a formação acadêmica, intelectual. Enquanto elas fazem, né, seguem o seu discernimento espiritual, vocacional, elas estão estudando na universidade. Então, é bastante exigente a vida delas. Elas acordam cedo, fazem sua oração, vão para a universidade, voltam, estudam. E durante os verões, elas têm atividades apostólicas fortes. E durante a semana, alguns períodos de apostolado, mas não tanto. Esses 3 anos são para a solidificação da sua vocação. No final dos 3 anos,
elas são assignadas para um lugar de apostolado e pedem para a renovação dos votos. E aí vocês conhecem a Decinha, né? Vocês já devem ter visto a Decinha por aí, a Andressa. Ela é uma consagrada que está em votos temporários e ela renovou os votos dela quando ela chegou em Brasília. Ela pediu a renovação quando estava na Espanha, fez os 3 anos de estudo, chegou aqui, fez a renovação dos votos por mais 3 anos, né? E agora ela está em apostolado tempo completo. Qual a diferença da Decinha para mim, por exemplo? Nós duas somos consagradas, 100% consagradas. Mas ela ainda não fez os votos perpétuos dela, ela fez votos temporários. Então, isso quer dizer que ela ainda está em discernimento. Embora ela perceba, e a instituição também, né, vai caminhando junto, e dizendo, sim, muito bem, bora lá, esse é o seu caminho mesmo. Ela ainda está nesse período de conhecimento, de discernimento, de opção. Então, o acompanhamento dela é um pouco diferente do nosso acompanhamento, a formação dela também. Ela tem alguns momentos de encontro com as outras consagradas que estão em votos temporários. Ela tem um diálogo formativo mais frequente. Basicamente é isso, né, de diferente. Daqui a 3 anos, quando a Decinha terminar o período, bom, daqui a 2 agora, né, que já faz 1 ano que ela está conosco, quando ela termina esse período, as meninas todas que estão pelo mundo por aí em votos temporários voltam para a Espanha para terminar o bacharelado delas de teologia. Quando elas voltam para lá, quando elas terminam o período de apostolado aqui, né, elas pedem a renovação solene dos seus votos. E aí, quando elas fazem os votos perpétuos. E aí, elas terminam o tempo de estudos delas, já têm uma missão assignada no final, e aí começa a etapa que a gente chama de formação permanente, que é a etapa depois dos votos definitivos, que aí é a vida, as especializações que a gente vai fazendo, a área pastoral que a gente escolhe, né, para seguir, ou que precisam que a gente vá se especializando, crescendo. Então, é um caminho que dura mais ou menos 9 anos, ou 10, até os votos perpétuos. Então, por que tão longo, né? A gente, antigamente, até no meu momento de fazer os meus votos... Mudou muito, né, Lu? Mudou demais. O nosso discernimento acontecia basicamente todo fora, e depois a gente entrava, se consagrava depois de 2 meses, e 2 anos depois você já tinha votos perpétuos. O que acontecia com isso, né? A vocação não amadurecia como precisava, porque a gente vai crescendo também como mulheres, né? Não só a fase vocacional em si, mas também você amadurece como pessoa. Então, existem crises, né, existenciais, crises de fases, de etapas que todas nós passamos, e que ela precisa ser acompanhada. E a gente não estava madura o suficiente para fazer isso. Então, acontecia que muitas meninas já tinham votos perpétuos e acabavam pedindo dispensa dos votos depois de 10 anos, depois de 9 anos, depois de 12 anos. Então, o discernimento não acontecia da melhor forma que a gente podia fazer. Porque coisas da nossa história, a gente pensava que assim era bom, né? Mas também, conforme a gente vai crescendo, a gente vai melhorando os nossos sistemas. Hoje, então, ele acontece fora, ele começa fora, mas ele termina dentro. E a menina tem a liberdade, né, de fazer seus compromissos de uma forma um pouco mais gradual, né? Não que a entrega delas não seja completa desde o princípio. A entrega é completa desde o princípio, mas o amadurecimento e a liberdade vão permitindo que você escute melhor a voz de Deus, porque existe muitas vezes um desejo grande de entrega, de amor, de doação. Existem as qualidades para você viver essa vida consagrada, e existe o chamado de Deus. Se tudo isso está junto, a vocação está aí. Agora, se algum deles não está tão sólido, a pergunta é muito válida: será que esse é o meu caminho?
Será que aqui é onde eu vou dar mais fruto, né? Porque o mais importante, o nosso desejo maior é fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Se a vontade de Deus é que a gente continue caminhando como consagradas, maravilhoso. Se não, maravilhoso também. Então, a pessoa, quando ela sai no meio desse caminho de discernimento vocacional, ela sai integrada, ela sai com a certeza que ela está fazendo a vontade de Deus. E que ela vai, agora o próximo passo é encontrar alguém, compartilhar sua vida e formar uma família santa, né? E que isso não é melhor nem pior, simplesmente a vontade de Deus para cada um. Então, esse é o nosso caminho vocacional. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para vocês verem direitinho o passo a passo, né? Porque eu vou falando, e você fala, tá, mas como assim? Então, aqui, né? O acompanhamento vocacional começa aqui em cima, 1 ano. Às vezes dura mais, às vezes dura menos. Eu penso para vocês, o meu acompanhamento vocacional durou uns 7 anos aí, até eu decidir que eu realmente queria ser consagrada, mas foi difícil. Depois a gente vai para o curso prévio. O curso prévio dura 2 meses, é aquele que é no médico. Então, aqui diz, né? Confirmar os sinais do chamado de Deus. Você vai para lá para isso, né? Você vai com essa missão. Vamos ver se Deus realmente está me chamando. O candidatado, então, viver o estilo de vida das consagradas em um ambiente adequado. Ele é próprio para isso, as formadoras estão formadas nessa área, te ajudam a entrar sem medo, né, no discernimento. Com a emissão dos primeiros votos, a gente já trata a menina, né, como uma consagrada, porque ela já é consagrada. Então, nesse período aqui do candidatado e da emissão dos primeiros votos, elas são parte da instituição, ou seja, a gente cuida delas, né, como parte da instituição, e elas têm seus deveres também como parte da instituição, mas elas não são consagradas ainda. Depois é quando elas começam já a serem consagradas. E aí é a consolidação da sua vocação e o início dos estudos universitários. 3 anos de estudo, pedem a renovação dos votos, vêm para apostolar. E aí elas começam essa preparação para os votos definitivos e um conhecimento um pouco mais profundo da experiência apostólica. Essa parte é muito diferente e engraçada para as meninas, porque elas ficam exaustas, elas ficam tentando se encaixar, mas é maravilhoso ao mesmo tempo, né? E elas trazem para a nossa comunidade, cada menina que tem um voto temporário chega numa comunidade, ela traz o frescor da vocação que está ainda, né, nos anos de descoberta, então é muito bonito para todas as comunidades que recebem uma menina com votos temporários. No final desse período, ela faz a emissão dos seus votos definitivos, volta para terminar de estudar, e aí elas já são de uma comunidade de estudos e apostolado, que é essa parte aí, apostolado a tempo completo e formação permanente. Então, gente, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu sei que é bastante informação, assim, né? Um monte de coisa uma atrás da outra, mas é mais ou menos simples. O fundamental é isso, que a nossa vocação, ela nasce dentro do Reino Cristo, o discernimento começa fora e termina dentro, vai sendo acompanhado com o passar do tempo, e que cada vocação é uma vocação. Então, a gente tem esse caminhar já dentro, mas fora, cada menina tem uma experiência diferente. Às vezes tem a menina que resolveu pedir permissão para morar com as consagradas, então ela morou com a gente 6 meses. Tem a outra que foi colaboradora e no período de colaboração ela aproveitou para fazer o discernimento vocacional. Tem a que mora na cidade e só participa de convivências. Não é fechado essa parte prévia, né, da entrada das meninas. E, inclusive, no caminhar do discernimento, por exemplo, acontece que alguma menina diz assim, olha, eu venho da universidade, estou estudando há 4 anos, eu não aguento mais estudar, eu poderia fazer o contrário? Ir para uma comunidade de apostolado, ficar lá um tempo e depois voltar para estudar? E aí vão vendo com a
diretora da casa, com o diretor espiritual, o que que é melhor para o discernimento dessa pessoa. Todas elas vão passar por essas fases. A única fase que não se dispensa de jeito nenhum é a fase do candidatado, né, assim, não tem como a gente inverter, agora eu vou fazer um apostolado e depois eu faço um candidatado, aí não dá. Mas as outras você vai conversando e vai vendo, o que é mais adequado para o caminho vocacional dessa pessoa. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário. Eu tenho uma curiosidade, se tem alguma menina em acompanhamento aqui em Brasília. Como é que estão essas vocações aqui em Brasília? Agora a gente tem uma menina em acompanhamento vocacional. Nós tínhamos 2 outras meninas, já fecharam o seu processo, e elas foram, uma foi colaboradora e já viu que não era, a outra fechou o processo por enquanto, e a gente tem muitas meninas com inquietações vocacionais, mas não tem nenhuma, só tem uma menina agora no acompanhamento mais formal vocacional. Como é que são as vocações, né? As meninas, elas são muito curiosas e elas são muito próximas, graças a Deus, a nós, né? Então elas ficam com medinho, tem um monte de gente que fica assim, vai que Jesus me chama, então é melhor eu não perguntar. Então a gente está fazendo agora um trabalho assim, para dizer, minha filha, tá tudo bem, se Deus te chamar é bom, se Deus não te chamar também é bom, né? Mas é engraçado, porque elas são muito curiosas. A gente tem um grupo grande agora que quer ser colaboradora. A colaboração não é um pré-consagração, né? Não é a minha avó, eu tentava explicar para minha avó, até hoje ela não entende direito, mas eu falo, pô, não é porque eu queria ser consagrada que eu fui ser colaboradora, porque é um período de generosidade, né? Você fala, eu quero dar um tempo para Deus, Deus já me deu tanto, eu quero dar um tempo da minha vida para Deus. Mas é inevitável a pergunta quando você mora com as consagradas, né? Porque você começa a ver o dia a dia, você começa a ver a vida de oração, a intimidade, o apostolado, e você se sente feliz e fala, bom, será que Deus não está me chamando para isso aqui também? Então, a gente decidiu também investir bastante nisso, de fazer com que as meninas desejem dar esse tempo para Deus, para que elas possam se perguntar também. Então, não é a finalidade, mas é um lugar legal, é um lugar adequado, né? Um terreno fértil para que a menina se pergunte. Então, agora a gente tem isso, um grupo bastante interessado em ser colaboradoras e uma menina em acompanhamento vocacional. É que já é um caso concreto para a gente rezar mesmo, né? Isso que eu ia falar. Coloca no grupo o nome dessa menina e dessas que estão em discernimento, né? Para a gente. Quer dizer, especialmente de quem puder agora. colocar o nome, né? Se não, pelo menos não 50, as que Sim, for algumas, possível, às vezes, né? elas são mais abertas, Na fase que for possível. E se não, quantas pessoas a gente saber, se tem 3 meninas, né? A oração vai direcionada para elas, né? O que precisa do nome? Forma que... Se a gente pergunta a elas, elas são... Não sei, isso que eu falo, a que já está numa fase mesmo de acompanhamento, se quiser, se não, que sejam quantas pessoas, quantas meninas, enfim, que a gente agora, saiba especialmente, a gente está no curso prévio, então é muito importante que vocês rezem, porque a gente começou o curso prévio semana passada. São a gente 13 colocou meninas, lá no grupo, que são 13 meninas do mundo inteiro e a Amanda. Esse é agora mais a missão foco nela. Especialmente por ela, mas pelas 13, né, que estão lá. E eu vou mandar assim, eu vou perguntar para ela, né, para a menina que está em acompanhamento, ver se ela topa, senão vocês já comecem a rezar por ela. Não que seja a menina que está no acompanhamento, né, da forma que for mais adequado. Mas que seja um pouco mais específico, né? O que mais, gente? Alguma outra curiosidade? Sempre os pais são envolvidos nessa fase? No início elas ficam meio assim, não conta ainda para o meu pai, deixa eu ter certeza. Então, depende, Cecília, é uma boa pergunta. O ideal é que sim, né? O ideal é que quando a menina entra num caminho formal,
os pais sejam envolvidos nesse caminho para que porque o lugar onde nasceu a vocação dela foi dentro da família. Se a família não caminha junto, não apoia, né, é muito mais difícil para a jovem que está caminhando. Agora, às vezes acontece que a gente trabalha com maiores de idade, né? E o pai ou a mãe não apoiam, a família não quer saber muito e tal. Então, a gente sempre faz uma aproximação dos pais. No começo, normalmente, a menina pede para não falar nada. A gente não fala nada, né? Mas depois, quando vai chegando o momento que você fala, olha, a gente vai precisar fazer um acompanhamento vocacional sério e a coisa vai caminhar, a gente precisa conversar com seus pais. E a gente conversa. Agora, claro, às vezes chega uma moça já, assim, sei lá, de 25, 26 anos, mora sozinha e tal. A gente fala com ela, olha, e aí, como é que tá a sua família? Vamos fazer alguma coisa juntas? Vamos tentar aproximar? E a gente também tenta que as consagradas da comunidade mais próxima da cidade fiquem próximas da família das meninas que ou já entraram, né? Às vezes a menina entrou para o candidatado, por exemplo, e ainda não sabemos se vai continuar, não vai continuar. Mas aí, por exemplo, quando eu fui, as consagradas iam lá, visitavam minha mãe. Foi uma situação meio difícil, porque minha mãe não queria eu fosse consagrada, mas elas iam lá. Então, a gente tenta que os pais participem, a gente tenta envolvê-los da melhor forma possível. Às vezes acontece que eles não querem. E já aconteceu também, por exemplo, de uns pais falarem, não dou autorização para minha filha. E aí a filha que tem que decidir se ela vai entrar com ou sem. Porque uma menina ela só pode entrar com 18 anos. Se ela tem 17 anos e ela tem que terminar a escola, né? Assim, o mínimo para você ser consagrado, você tem que ter terminado o ensino médio. Se ela terminou a escola e tem 17 anos, ela só pode entrar com uma autorização expressa dos pais. Tem que ser uma autorização não só verbal, autorização escrita também. Então, essa é a ideia, né? Às vezes acontecem coisas que não são tão fáceis. Sim. Lu, como é que... Não sei se tem mais alguém, eu posso perguntar de novo. Pode falar, Val. Tem uma curiosidade, mas depois eu pergunto. Pode deixar. Como é que são mantidas as consagradas? Vocês recebem alguma ajuda? Tem plano de saúde? Como é que é isso? Então, agora essa é uma pergunta excelente, porque a gente está num período, agora, antigamente, acho que vocês todas sabem, né, nós éramos todo junto, consagradas, consagrados e legionários, sob um mesmo chapéu, vamos dizer assim. Então, toda a nossa parte econômica estava unificada. Com a federação, né, a forma de organização como federação, e a gente sendo uma sociedade de vida apostólica, a parte econômica também se divide. O que isso quer dizer? Quer dizer que não o todo sustenta todos. A gente tem uma parte que é do Reino Cristo, e tem algumas coisas que são próprias das consagradas, coisas próprias dos consagrados, coisas próprias dos legionários. Hoje, então, algumas consagradas recebem um salário pelo trabalho que elas fazem, outras não. Por exemplo, vamos dizer Brasília, que é mais concreto, né, para vocês entenderem. A gente tem 2 consagradas que trabalham na escola. Essas 2 consagradas que trabalham na escola recebem uma ajuda da escola. Que não é muito, mas ajuda a pagar a gasolina delas e o celular delas. Depois, as consagradas que trabalham na pastoral dos adultos, a seção de senhoras dá uma ajuda para elas, né? Que é uma ajuda tanto para a Dulce como para a Esther. As consagradas que trabalham nos jovens se lascam, porque a gente não recebe ajuda de nada nem de ninguém. Porque o jovem nunca tem dinheiro, então é muito difícil, que a gente tenta, né? Que eles paguem a cota, que eles ajudem aqui, ajudem ali, mas o jovem, naturalmente, não tem muito dinheiro. Então, as consagradas que trabalham na pastoral de jovens e adolescentes não recebem nenhuma ajuda. Então, como é que vocês vivem? A gente
hoje recebe uma ajuda de um grupo de senhoras e senhores do Lago Norte, que eles nos ajudam mensalmente. Eles têm um grupo que ora junto há muitos anos. Eles rezam um terço e eles fazem algumas coisas. A Tia Nelly, que eu acho que só, não sei quem conhece aqui a Tia Nelly, só a Tia Cecília talvez, né? Mãe da Cris Bueno. Mãe da Cris, exatamente. A Tia Nelly teve uma experiência uma vez com as consagradas, a gente ficou sem gasolina e bateram na casa dela lá para pedir uma ajuda, e aí ela ficou muito comovida com isso. Então ela juntou um pessoal lá e a gente tem umas mães, que são as nossas mães do Lago Norte. Uma vez por mês, uma mãe nos ajuda com uma quantia um pouco maior, né? E aí a gente reza juntas, enfim. A gente tem uma mensalidade que vem da nossa direção territorial, que cobre os nossos gastos mais fortes, tipo o aluguel da nossa casa. Hoje, graças a Deus, nós temos plano de saúde, que nós não tínhamos, a gente não teve durante muito tempo. Aí depois a gente conseguiu ter. Então, essa mensalidade, ela vem da direção territorial e ela vem das nossas obras apostólicas. O colégio daqui de Brasília, o colégio lá do Rio de Janeiro, o colégio de Curitiba, sobretudo, porque a gente não é que tenha muitas obras geradoras aqui, né? Então, eles nos ajudam com uma quantia mensal, e aí é assim que a gente hoje sobrevive. A coisa é, a gente, daqui em 2026, essa ajuda mensal que a gente tem hoje, ela é condensada, porque ela é de todo mundo. Ela vai ser diferente, a gente ainda está vendo como é que vai ser a forma, né? Porque a gente fez um acordo entre os três, né? Os legionários, os consagrados e as consagradas, para que a gente conseguisse fazer um caminho de independência econômica. Então, a gente está agora nessa missão. Até eu faço parte de uma comissão que está vendo isso. Como é que a gente vai fazer? Se a gente vai precisar de obras geradoras, se a gente consegue alguma ajuda. Se a consagrada tem um salário, por exemplo, à parte, trabalha numa outra escola, ou uma época, por exemplo, que ela trabalhou na Anunciatura, não sei se você se lembra, ela recebeu um salário. Esse salário faz o quê? Esse salário ele vai sempre para nossa comunidade, aí a comunidade recebe todo esse dinheiro, e aí a gente passa as nossas necessidades. Eu preciso ir ao dentista, eu preciso de uma saia nova, de uma calça para fazer esporte, de um tênis. Você passa, eu preciso de X reais esse mês. E aí a administradora vai dizer se dá ou não dá. Às vezes dá, às vezes não dá. Esse mês não dá porque a gente teve que cortar a cerca viva e foi o olho da cara. Então, esse mês esquece que você não vai ter sapato novo. Tá, próximo mês então. Aí a gente vai assim, né? Tem gente que ajuda, tem entradas fixas e tem entradas variáveis, né? Depende do mês. Obrigada. Cada vez eu admiro mais vocês. E eu estou nova, né? Eu acho que eu sou uma das mais novas no grupo, mas eu admiro muito. Luísa, eu tenho duas perguntas, tá? A primeira não sei se você pode comentar conosco, né? Como foi o seu chamado? Como se deu isso? E segundo, quais são os votos que são feitos pelas consagradas? Existe uma graduação dos votos? Ou se faz todos os votos num primeiro momento e depois faz a renovação, como você falou, de 3 em 3 anos? Como é que é isso? Tá, vou te responder dos votos primeiro, que é mais fácil. Quando a gente faz os nossos primeiros votos, a gente faz 3 votos: voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência. Não existe gradualidade nisso, a gente já faz o voto e é isso aí. Agora, a vivência de cada um desses votos, ela tem uma especificidade no nosso regulamento. Tem coisas que, pelo direito canônico, são sim ou sim. Por exemplo, você faz um voto de castidade, isso quer dizer igual a você não tem relações sexuais, você não casa com ninguém. Né? Mas aí tem a forma com que você vive isso, que se especifica no nosso direito próprio, seja nas nossas constituições ou nos nossos regulamentos. A pobreza é a mesma coisa e a obediência é a mesma coisa. Às vezes, então, a especificação disso, por exemplo, da nossa obediência
uma parte espiritual, que é a nossa forma de oferecer a nossa vida em oblação a Deus, para fazer a vontade dele. Se materializa porque a gente tem uma diretora de casa, uma diretora territorial, uma diretora geral, cada uma com seus conselhos, né? E a gente tem que dar satisfação da nossa vida para essa pessoa. No nosso caso, a obediência está posta em uma pessoa. Existem outras instituições que são colegiados, então a forma de ver a obediência é diferente. A nossa pobreza, ela tem uma especificidade diferente, que é parte da vida na sociedade de vida apostólica, que é parte da nossa laicidade. A gente tem a pobreza pelo voto, então nada é nosso, né? Assim, nós por nós. Então, por exemplo, imagina que vocês me chamam para eu dar uma palestra e falam assim, no final da palestra vocês me dão R$50. Falam, Lu, para ajudar aqui na sua gasolina. Ótimo, então eu tenho que dar uma satisfação. Chegar em casa e vou dizer, olha, me deram R$50 para ajudar na gasolina. Aí minha diretora vai dizer, tá bom, bota de gasolina aí. Agora, minha avó resolveu passar um apartamento dela pro meu nome. E aí, o que acontece? Né? Como ela deu para mim, porque eu sou Luísa e não porque eu sou consagrada, ele é meu. Então, eu tenho que avisar a minha diretora, olha, eu tenho esse apartamento aqui que minha avó me deu. Ele é meu, ponto final. Ele é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Então, como bem material, ele não entra materialmente no meu voto de pobreza. Ele entra espiritualmente, vamos dizer assim, no meu voto de pobreza. Então, se eu herdo coisas, ou se, sei lá, vocês me contratam para fazer uma tradução e me dão, eu falo, minha tradução custa R$250, aí eu faço a tradução, você me pagou. Eu tenho que dar essa satisfação pelo voto do meu coração, né? O meu voto de pobreza. Mas o dinheiro desses R$250, se eu quiser dar para minha avó comprar remédio, eu falo para consagrada, olha, esses R$250 eu vou usar para comprar remédio para minha avó, tudo bem. Então, existe uma separação assim porque eu sou a Luísa consagrada ou porque eu sou a Luísa neta da vovó. Assim, estou dando um exemplo muito concreto para vocês entenderem como é que acontece. Então, tudo passa pela minha pobreza espiritual, mas não necessariamente tudo passa pelo material. Tudo o que me dão ou me pagam por eu ser consagrada do Reino Cristo, sim. Mas se você me convidou me deu R$10 para comer um sorvete, é meu R$10 para eu comer um sorvete. Não sei se ficou claro isso. Sim? E a nossa castidade, a gente vive como esposas de Cristo. Essa é a nossa forma de viver a castidade. Então, nosso coração entregue totalmente a Deus, para um Cristo pessoa, né? Como se a gente se casasse com Ele. Então, é tudo. Meu corpo, meu coração, minhas relações, minhas amizades, elas todas estão entregues a Jesus, meu esposo. Então, esse é o nosso jeito de viver. Outras congregações não vivem assim, outras sim, né? Depende da... Então, não tem uma gradualidade. No momento que a menina fez os primeiros votos, depois de 2 anos que ela estava no candidatado, pronto, tudo junto. Tem que viver assim. A nossa pobreza, a nossa obediência, a nossa castidade também se manifestam na nossa vida comunitária. Porque tudo a gente compartilha, tudo é de todos e tudo entra, né, no contexto dos nossos votos. Respondi? Não sei, Érica. Sim? Sim, perfeito. Depois, meu chamado, gente, um dia a gente marca um café e eu conto para vocês toda a história, porque é uma história longa. Mas eu acho que tem alguns elementos que eu poderia falar para vocês, né? Eu sempre fui muito inquieta, sempre muito insatisfeita. Estava sempre insatisfeita com as coisas, sempre quis muito mais do que eu alcançava, né? Isso de uma forma existencial. Eu queria mais, eu não entendia por que as coisas... Sabe aquela sensação, que eu acho que todo mundo já teve, de domingo à noite, que você fala, ai, começou aquela musiquinha do Fantástico, você fala, ai, não, difícil, sabe? Só que imagina viver assim, eu saía para uma festa, eu sempre fui muito festeira.
ia para Micarecandanga, ia para qualquer coisa, eu voltava e eu estava... Acabou, né? Uma sensação de acabou. Então, eu queria algo que fosse eterno. E eu queria deixar uma marca também no mundo, algo que valesse a pena, algo que não terminasse. Essa foi como a faísquinha da minha questão vocacional, da minha pergunta. A minha família é uma família católica, mas não era assim, nossa, super católica, que vocês possam imaginar assim. Não, a gente tinha, minha mãe tinha assim, rachas. Ah, bora rezar o terço em família. Aí a gente rezava o terço em família, assim, sei lá, 2 meses. Daí depois nem missa no domingo, sabe? Então a gente era aquela coisa assim, meio... A minha mãe dizia assim, ai, não vou domingo, não, muito cheio, vou segunda, que é melhor. Eu falo, tá. Não é a mesma coisa, mas enfim. Mas assim a gente cresceu, né? Minha família sempre muito próxima de Jesus, mas muito pouco formados em geral, né? Então a gente tinha esses momentos, a gente fazia a novena do Natal, acendia a coroa de advento. Depois na Páscoa não ia à missa porque estava na praia. Então eram aquelas coisas assim. Mas eu sempre tive uma espiritualidade um pouco mais, não sei, mais aguçada, vamos dizer assim. Sempre me chamou muito a atenção Jesus na cruz, Jesus que ficava sozinho no sacrário, eu ia fazer minha visita eucarística e eu ficava com muita peninha de Jesus que ficava lá sozinho, que ninguém ia lá visitar ele. Isso eu criança, né? A minha avó sempre falou que eu botava remédio na cruz de Jesus, falava, tá doendo muito lá nele. Então, era uma infância, assim, uma bagunça, mas muito próxima de Jesus. Sempre tive uma amizade com Cristo muito forte. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos e eu fiquei revoltadíssima. Estava no começo da adolescência, então eu passei assim uma adolescência, o começo dela muito conturbado, muito longe de Deus, muito... Eu fiquei brava, eu falei para Jesus, Jesus, eu era sua amiga. Como assim? Você levou meu pai? Tanto pai aí que não quer ficar nas famílias, leva esses. O meu tio, né? Eu falei, gente, Jesus, desculpa, mas o meu tio estava se divorciando da minha tia. Aí eu falei, olha aí, uma família que vai ser destruída já, destrói de uma vez e deixa meu pai. Fiquei bravo. Ele é meu padrinho, amo de paixão, mas eu falei para Jesus, ó, leva ele, não leva meu pai. Naquela época, né? Mas enfim, foi isso. E depois eu me mudei para Brasília, eu morava no Rio Grande do Sul, me mudei para Brasília, morei 1 ano na 112, e no ano seguinte eu me mudei para 312, e a missa da paróquia era embaixo do meu prédio. E o padre legionário morava eu morava no 4º andar, ele morava no 5º. Então ali começou ali um despertar, né? Desculpa, gente, eu tô aqui no meio embaixo do prédio. E aí eu comecei a ficar mais atenta, ficava brava porque eu tinha um namorado, queria ficar embaixo do prédio, não podia porque tinha missa, minha mãe não deixava eu subir com o namorado, sem ela estar em casa, então era horrível porque a gente tinha que ficar parado os dois lá esperando a missa, porque não dava nem para subir nem para ficar lá embaixo, né? E ali eu conheci as consagradas, os padres se mudaram e eu conheci uma consagrada no elevador. Num verão, meu irmão falou assim, vamos fazer crisma se essa igreja ficar pronta? Eu falei, vamos. A igreja ficou pronta e a gente entrou na crisma e aí eu conheci tudo, né? Eu entrei no ECID, eu tinha 15 para 16 anos, entrei no ECID. Foi a Carmen Ramírez? A primeira consagrada foi a Adriana Dias. Adriana Dias, que foi a ela primeira foi da época da Mariana também. E ela falou, um dia, esse foi um fato importante, né? Um dia, minha melhor amiga morava na 112, e ela vivia, eu tinha isso, 15 anos, ela tinha 16, e ela namorava um menino, e ela dormia na casa do menino, fazia acontecia. Aí um belo dia, o menino terminou com ela, e ela é muito bonita, muito bonita. E aí ela me ligou chorando, e ela estava sentada no Eixinho, ela morava naqueles prédios de frente para o Eixinho, e ela dizia assim, eu quero que um carro passe em cima de mim, porque eu estou me sentindo um prato descartável, ela dizia. Nesse dia a gente foi dormir, eu fui dormir na casa dela, eu ajudei ela, não sei o quê, e no final a gente já estava rindo, ela falou assim, vamos fazer a lista do menino que a gente quer casar. Eu falei, vamos. Aí a gente fez a lista, aí ela falou assim,
você quer casar com Deus, né? Porque não pode ser, isso daí não existe. Eu falei, ah, sim, vou virar freira, hahaha. Dei uma risadinha e no dia seguinte eu encontrei a consagrada no elevador, que ela sempre puxava papo comigo. E ela falou assim, que bonito o seu uniforme, eu estava no colégio militar. Aí eu, obrigada. Eu falei, o que você é? Ela falou, eu sou consagrada. E eu fiquei na mesma, né? Aí ela, eu casei com Deus. Nessa hora eu abri o olho e pensei, Jesus, vou terminar assim. Mas foi só um pensamento, né, que passou pela minha cabeça. Depois eu fui conhecendo mais e eu ficava muito feliz no ECID. Para mim era assim, tudo que eu queria era estar no ECID. Minha mãe ficou impressionada. Como assim você quer estar no ECID o tempo inteiro? Você quer ficar na igreja o tempo todo, menina? Eu quero, mãe! Para de reclamar, porque antes eu vivia em festa, em coisa, e agora eu estou vivendo na igreja, tá ótimo, né? Aí eu comecei a conhecer, né? Conhecer o ECID, desenvolver uma vida de oração, amizade com Jesus. Os acampamentos com Os as meninas. acampamentos. Aí eu pedi ser Colab ECID, minha mãe não deixou. Eu falei, tudo bem, vou ser Colab Reino. Aí no ano seguinte eu fui colaboradora Reino. E eu fui entrando com tudo, né? Aí eu voltei da colaboração e aí porque eu botei na minha cabeça isso. Eu falei, não vou ser essas colaboradoras que vão e não voltam, eu vou voltar. Aí eu Lu, é bom voltei. só dizer para quem é mais novo assim, colaborador ECID doa suas Sim. férias, 45 dias Isso. só, mais ou menos. E a Mais ou menos. colaboradora Reino de 6 meses a um ano, né? Às vezes até fica um pouco mais, né? Um pouco mais, E aí no ano seguinte eu fui ser colaboradora Reino, fiquei 1 ano e 3 meses, mais ou menos, morando em Curitiba. Já estava com muita inquietação vocacional, já me perguntava muito, será que Deus não quer que eu seja isso? Porque eu estava sempre muito feliz lá. Eu tinha um namorado que era muito fofo, um menino, era todo... Isso, ele era do SEG, minha família dele inteira, a gente rezava o terço em família e não sei o quê. Gostava dele, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? E aí eu comecei numa busca, falta alguma coisa. Então eu comecei a entrar com mais força, peguei mais apostolado, mais oração, mais direção espiritual, vida sacramental, e não ia o negócio, né? Mas eu só fui realmente decidir me consagrar muitos anos depois, porque eu fui colaboradora no ano de 2002, terminou em 2003, né? Março de 2003 terminou. Minha mãe falou, quero você em casa, faz sua faculdade, tchau, adeus. Então eu vim, eu já tinha começado a estudar antes de ser colaboradora, estudei Relações Internacionais, voltei com meu namorado, enfim, fiz outras coisas. E já depois de muitos anos, muitas coisas aconteceram, que depois outro dia eu conto, mas em 2006, em 2004, eu fui para umas missões de Semana Santa. Eu estava muito confusa com tudo que estava acontecendo dentro de mim, né? Eu não conseguia mais discernir, eu já falava, ai meu Deus, será que eu... Aí eu fui fazer minha adoração noturna, a gente faz uma adoração à noite, né? Eu falei para Jesus assim, Jesus, faz o seguinte, me deixa em paz, por favor. E me deixa em paz por 2 anos, porque eu preciso terminar minha faculdade, eu estou feliz aqui no meu relacionamento, eu tenho um bom trabalho, tá tudo bem, me deixa em paz 2 anos. Estou muito confusa. Se você quiser, daqui a 2 anos você fala comigo de novo. Tá bom. Jesus, como é um cavalheiro, me deixou em paz 2 anos. E eu fiquei muito bem, então eu fui me entregando muito, 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 muito apostolicamente, crescendo muito na minha vida de oração, na minha capacidade de entrega, né, de amor. Aí essa foi, acho que, os melhores momentos lá com a tia Cecília ajudava no ECID, a gente fazia um monte de coisa junta, legal. Foi um tempo muito bom. Ali De a plantinha amadurecimento já para foi, mim a também. sementinha na Letícia já foi colocada, né? Porque ela era bebenete também. Ai, Letícia era muito fofa. Aí, depois, isso foi em 2004, fiquei 2 anos assim, mas eu não fiquei 2 anos vivendo loucamente, não. Fiquei 2 anos vivendo com muita força a minha vocação dentro do reino, né? E aí chegou um momento que estava tudo muito bom. Bom demais para ser verdade, né? Tava tudo ótimo. Eu fui para missões novamente, em 2006. Tava eu lá na minha adoração, 3 horas da manhã, e tinha uma colaboradora ouvindo música.
E eu tava falando para Jesus, assim, do meu relacionamento, do menino lá, que ele não era católico, e que não sei o quê. E eu tava lá churumingando para Jesus. E a menina escutando música, escutando música, escutando música. E eu assim, ah, meu Deus. E eu escutava no meu coração, assim, Deus me dizer, escuta essa música. E eu não posso escutar música, porque, né? E aí, enfim, até que chegou um momento que eu prestei atenção na música. E a música dizia assim, eu sou o seu melhor amigo, eu sou o seu paninho de lágrima, você, você encosta no meu ombro e você não para de chorar, e eu só faço assim um carinho, e você me fala porque a vida é assim, com seus sentimentos. E eu tava falando para Jesus isso, e eu falei, gente, que estranho. Eu comecei a prestar atenção. E aí aí a música diz assim, você me pede conselhos para te proteger do seu próximo encontro, você sabe que eu te cuido. O que você não sabe é que eu queria ser esse por quem você não dorme, por quem você chora, por quem você se anima. Eu queria ser esse que não sai do seu pensamento, eu queria ser esse por quem você acorda todos os dias. E nesse momento foi muito engraçado, porque foi 2004, 2 anos, exatamente, e me veio aquela adoração de 2 anos atrás. E aí eu falei: "Será que Deus está falando comigo?". E aí eu fiquei, tipo, muito impressionada com isso, porque a música dizia tudo, 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 e repetia várias coisas, e falava: "Se você soubesse que eu tô morrendo", aí eu pensava: "Gente, é quinta-feira santa, Jesus vai morrer". Tudo fazia sentido para mim, da música, e era uma música que não era de Deus, não era de nada, era uma música lá que a menina estava escutando para não dormir, porque ela era o próximo turno da adoração. E aí assim, a música fez sentido para mim, eu saí de lá assim, pá, Deus falou comigo. Só que eu tinha medo de falar para minha diretora espiritual e ela me levar para ser consagrada amanhã, sabe? Eu não falava, gente, são muitos anos já me perguntando, eu já tinha conversado sobre isso muitas vezes, já tinha me perguntado, já tinha participado de convivências vocacionais em vários lugares, já. Só faltava a pessoa ser generosa, abrir os ouvidos e ir, né? Mas era difícil para mim, era deixar muito, era muito apegada às minhas coisas, meus planos, sobretudo, minha família. Mas aí eu saí de lá e falei, bom, Jesus, se você quer isso mesmo, fala comigo até Corpus Christi. No dia de Corpus Christi, se você continuar falando comigo sobre isso, eu vou falar para minha diretora espiritual. Aconteceram muitas coisas, acabou que eu fui para uns exercícios espirituais, queria ir para as missões, mas fui para os exercícios. Dia de Corpus Christi, diante de Jesus Eucaristia, falei para Jesus, Jesus, eu não tenho condição de falar com ninguém sobre isso, porque aquilo continuava no meu coração. Um chamado de Deus. Ali você vai ser feliz. Ali você vai encontrar essas respostas. Vai lá, e eu assim, não consigo, não tenho condição. Alguém vai ter que me perguntar. Só que a minha diretora espiritual não estava nesse evento. Estava eu e uma outra consagrada na adoração, e eu falei assim, Jesus, faz assim. Ela tem que me perguntar, e tem que me perguntar com a palavra vocação. Aquela que tenta Deus, né? Não todo mundo tem que fazer isso, lá fui eu, perfeito. Aí a consagrada que estava lá me deixou um bilhetinho, falou assim, Lu, eu sei que a sua diretora espiritual não está aqui, mas se você quiser conversar, eu estou disponível. Aí eu respondi, não, obrigada, eu espero a minha diretora espiritual. Aí ela me deixou outro papelzinho. Lu, eu estava em adoração com você, senti que Jesus me pedia para te perguntar uma coisa, a gente pode conversar? Aí eu falei, meu Deus, tá? Não sei que olho que eu botei, 2 olhos quadrados no mínimo. E aí eu fui conversar com ela me perguntou assim, você tem medo de Deus? E aí foi 40 minutos contando do confiança, né? Essas coisas, a gente falando tudo, como tinham sido meus exercícios espirituais. Aí terminou, aí ela falou assim, tá, mas eu queria te perguntar uma coisa. Pergunta. Ah, geralmente eu não pergunto assim direto, mas é porque Deus me falou tão assim, claro, que eu vou te perguntar. Eu falei, pergunta logo, né? Eu já estava agoniada. Ela falou, você tá com medo de ter vocação? Aí eu caí dura, né? Estou traumatizada neste momento. Aí eu falei, comecei a chorar, né? Aí ela falou, não sei o que, ela, o que você quer que eu te diga? Depois de tudo que eu falei para ela, depois que ela fez essa pergunta, eu falei tudo que eu experimentava, né? Eu experimentava o vazio muitas vezes com as coisas do mundo, e eu tinha muitas coisas
tudo muito bom, né? Uma família boa, um bom trabalho, um bom namorado, bons estudos, boas condições, um bom apostolado, tudo. Então, por que que ainda faltava alguma coisa? Falei também para ela do meu desejo de fazer algo pelos outros, da minha pergunta sobre as coisas que não terminam. E aí ela falou, tá, o que que você quer que eu te diga? Eu falei, fala pra mim que eu não tenho vocação, fala que eu posso ser só uma mulher muito santa mesmo. Aí ela falou, Lu, não posso te dizer isso, porque quem tem que dizer isso é você e ele. O que eu posso te dizer é que você precisa fechar esse tema, já são 7 anos perguntando. Aí eu falei, tá bom, então vou falar pra minha diretora espiritual. Aí eu pedi pra ela, só pra essa consagrada, só falar pra minha diretora espiritual que eu queria falar com ela muitas horas. Aí ela falou, tá bom. Minha diretora espiritual na época, ela não é mais consagrada agora, ela é Cris Rosado. Uma vez, há anos antes, eu tinha falado para ela que eu queria fazer um discernimento vocacional, e ela falou assim, tá bom, e me mudou de diretora espiritual para Patrícia Franco, que era outra consagrada, e aí eu não fui adiante com isso. Eu falei para ela, falei, Cris, é o seguinte, eu quero que você me ajude. Sim. Ela falou, tá bom, eu vou te ajudar então. E aí eu comecei um caminho já um pouco mais forte de discernimento vocacional, né? A gente começou a conversar sério sobre os votos, sobre como é que era a vida consagrada, sobre os desejos do meu coração, sobre a voz de Deus que eu ia escutando em cada momento. E aí eu fui fazendo o meu caminho de discernimento vocacional. Só que faltava uma coisa para mim, que era muito importante, que eu sentia que Deus, quase que eu era obrigada a fazer a vontade de Deus. Tipo, se é a vontade de Deus e eu não fizer, e aí? Então, eu não sou livre. Deus quer que eu seja consagrada, então vou ter que ser consagrada. Sabe, assim, cruza o braço e vai lá, meio resignada. Então, eu tinha isso, que era o meu grande ponto. Eu não vou conseguir dar meu passo assim. Né, se é livre, tem que ser livre, e eu não quero. E eu continuei trabalhando isso durante muito tempo, até que a gente teve um encontro de juventude e família em 2006, lá em Curitiba. Era um encontro de todos os membros do Reino Cristo do Brasil, que tinham várias palestras. Era um encontro assim, muito legal, que a gente precisa retomar depois que essa pandemia passar. Então, fui para o encontro de juventude e família, estava na missa, falei para Jesus, sabe o que, Jesus? Comunguei. Falei, eu não consigo. Então, eu não vou. Eu sei que é isso que você quer, talvez seja isso que preencha meu coração, mas eu não tô afim. Não quero, não vou. Falei assim. Com o coração, né, apertado, mas... E eu experimentei no meu coração Jesus dizer para mim, tudo bem. Falei, ué, alguma coisa errada tem. Como assim tudo bem? Tudo bem. Falei, mas e as pessoas, né, as almas que estão ligadas ao meu sim? E aí? Luiz, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu posso fazer todas as coisas, eu vou dar um jeito. É óbvio que tem pessoas que estão ligadas a seu sim, mas eu posso, né? Eu posso mais. Ai, eu sério? Né? Então, se eu te disser que não, tá tudo bem, tudo bem. E aí, nesse momento, eu falei, tá, ótimo, perfeito. Então, não. E aí, depois, eu olhei para o crucifixo, estava o crucifixo lá no fundo pendurado, né? E o quadro de Jesus. Eu só não vou parar de te amar do jeito que eu te amo. Você não vai parar de experimentar o meu amor do jeito que você experimenta. E aí, nesse momento, foi que eu consegui dizer sim, porque eu falei assim, eu não vou conseguir viver com esse amor todo assim, e eu não quero, fazendo birra, né? E aí, nesse momento, entrou para mim uma paz e uma liberdade muito grande para poder dizer sim. Porque aí eu percebi que eu não tinha que dizer sim. Né? Que ele me chamava como um convite a segui-lo mais de perto e que eu queria fazer isso. Não, eu tenho que, porque ele é Deus e eu sou a criatura e eu preciso obedecer. Mas porque ele é um pai amoroso, um amigo verdadeiro que te chama a caminhar com ele e que esse vai ser o caminho, né? Então, foi tudo isso aconteceu na comunhão, numa missa, na missa do Encontro de Juventude e Família. Daí eu saí de lá e falei, tá bom, agora preciso falar para minha mãe.
E aí eu falei encontrei minha diretora espiritual, falei, tá bom, eu vou. Ela, como assim? Você, calma aí, Luísa. E eu, não, calma aí, não. Eu vou e é isso aí. E aí eu tive que terminar meu namoro, né? Tudo isso, fui fazendo aos poucos. E aí o segundo semestre já foi um semestre de discernimento forte, assim, de muita oração, de muito apostolado, de muita conversa com a minha família. Foi bem difícil, minha mãe não queria, não achava legal, enfim. Mas no final das contas ela terminou amando as consagradas e adotando elas como filhas, né? De compartilhar, tentar compartilhar uma vocação é muito difícil. A minha mãe perguntava assim, mas como assim? Deus fala com você como? Uma voz que fala. Mãe, fala no meu coração, fala nas escrituras, fala na minha consciência, fala nos desejos que eu tenho, nas experiências que eu vou tendo. Às vezes de uma forma muito explícita e outras vezes não, mas é muito difícil você explicar uma vocação, né? E eu acho que por isso que para alguns pais é tão difícil de entender. Se para nós, né, que somos católicos e tal, às vezes é difícil de entender, para uma pessoa que vive mais ou menos a sua fé é mais difícil ainda. E aí foi um período, para mim, difícil, de desprendimento, de muito choro, de muita entrega, e ao mesmo tempo de muita paz e de muita liberdade. E aí, isso foi em 2006, e aí em 2007 eu me consagrei em março. Foi Fui isso. às lágrimas. Lindo, maravilhoso. Cada vez que eu conheço um pouquinho mais, o meu coração arde. Muito lindo. Parabéns, Luísa. Rezarei por você agora que eu já te conheço mais intensamente. Obrigada, gente. É muito importante o que vocês fazem, né? A oração é o que nos sustenta. E Jesus fala, né? Rogai é o dono da messe. Então, a messe é grande e os operários são poucos. A gente precisa de oração. E tem vezes que lá de casa eu sou a que tem menos tempo depois da Decinha consagrada, né? Tem outras consagradas que têm muito mais tempo. Não sempre é fácil, né? Tem vezes que é muito bom, tem vezes que é muito difícil, tem vezes que é muito árido, solitário, outras vezes é muito frutuoso e muito consolador. Depende muito do seu caminho, como é que Deus vai te levando, né? Ele é pastor, então como ele é pastor, ele tem o cajado, mas também tem o bastãozinho que de vez em quando tem que botar. Então é muito importante para nós a oração de vocês. De verdade. Não é indiferente. Às vezes a gente acha que a nossa oração é indiferente. Ah, tanto faz. Não tanto faz. Vocês arrancam graças para nós de fidelidade, de perseverança, de discernimento também no caminho. E é muito importante. Eu estou emocionada. Eu achei... Eu ficava, às vezes, me perguntando quando eu vejo a Estela, que foi embora, que dava aula lá na Escola da Fé. A Cris era uma fofa também, mas não era a Cris. Era uma que estava dando aula... Hã? A Mariana, que estava dando aula na Fé. Eu ficava me perguntando por quê, como que elas escolheram ser consagradas, por que elas não escolheram ser freira? Eu queria dizer que eu pensei muito em ser freira. E aí eu me perguntava assim, como que tinha sido essa certeza da vocação, sabe? E eu fiquei muito emocionada mesmo. Ai, que bom. Ainda bem que não foi só eu que chorei. Eu fico feliz. Eu sou considerada a mais chorona de todas. Sim, é porque é muito bonito a gente ver também a ação de Deus nas almas, né? Legal. Às vezes eu tenho que ficar me segurando na direção espiritual para não chorar de emoção quando a menina vai e fala ainda, né? Fala da ação de Deus. Você já orientou, já foi diretora espiritual de alguma menina que resolveu ser
ser consagrada? Sim, tem uma menina agora que... Já acompanhei muitas, né, em discernimento vocacional, mas tem uma menina que está na Espanha, que já fez os primeiros votos. Ela ainda falta 1 ano para ela sair para o apostolado e renovar seus votos, né? Ela está consagrada há 2 anos ou 3, mais ou menos. 2 anos. E é muito divertido também, né? Fala, gente... Porque a gente se conhece, né? A gente se conhece e a gente fala, eita, e eu é que sou o instrumento? Faz alguma coisa, Deus. E aí Deus faz, né? E é muito bonito como elas vão caminhando sozinhas e você só ajuda, né? Só ilumina, faz algumas perguntas e a menina vai caminhando sozinha, de mãos dadas com o Espírito. Agora você está do outro lado, né? Uhum. Agora que você vai perguntar, vai ter que falar a outra palavra menina. vocação. Volta e meia eu rio disso, porque eu falo, gente. Agora Lu. nem tanto. Oi, Lu, é Gisele, eu tenho uma pergunta. Como Oi, você se vê? Gi, Tudo bem? Ah, tudo. eu acho que todas já falaram, né? Eu também me emocionei, mas eu queria te fazer uma pergunta. Como você se vê daqui a uns 40, 50 anos? Olha, gente, eu tenho agora 37, né? Daqui a 40 anos, eu vou ter 77. Vai ser legal. Eu até estava conversando com a Camila outro dia. Eu falei, ai, Camila, se eu pudesse escolher, eu ia morar numa casa e tem um lago na frente, e o meu apostolado ia ser... Eu adoro tomar um uísque, né? Aí eu falei para ela, eu vou ter um carrinho que vai ter chá, café e vinho ou uísque, e eu vou dar direção espiritual para os jovenzinhos. Porque, sabe, assim, numa casa com lago e muitas flores, e aí vem o jovenzinho com um monte de dúvida e inquietação e medo e não sei o quê, e vai ser muito legal poder escutar e dizer, olha, tá tudo bem, vai dar tudo certo, não se preocupe. A vida é bela. Mas Já tem? hoje eu me vejo assim, mas não sei como é que vai ser. Não, tá bom. Se tiver uma lista de espera aí, por favor, colocar o meu nome. Não você é jovenzinha, mas quem sabe, né? Eu sou muito jovem agora, mas Não, assim, vai ser legal. Você também, hein? Não, eu não vou ser a jovenzinha. Você não vai Mas ser a jovenzinha. me põe lá na sua lista aí de espera. Tem uma consagrada em São Paulo que ela era casada, não sei se é viúva, tem as netas dela. Eu sempre que ia em São Paulo eu encontrava com ela lá rezando e tal, com vocês. Aí ela fica Sim, a lá e Rosa. cá. Ela é viúva, a Rosa. É, viúva, é. Uhum. Ela é viúva e ela tem a família dela e tudo. Ela mora na casa dela, pertinho da nossa casa do consagrado. Participa da missa lá e tal. O apostolado dela é na paróquia dela, que ela sempre serviu lá, né? E ela tem... É isso, ela é uma viúva consagrada. Olha que legal, gente. Vocês conheciam isso? Essa possibilidade? Então. Tem poucas viúvas consagradas no mundo, né? E elas estavam até fazendo um discernimento para ver como é que era, porque algumas moram nas suas cidades, porque a vida da mãe, da avó, né? A vocação, o chamado, ela conta que ela teve um chamado muito forte de Jesus a uma entrega, mas as responsabilidades continuam, né? É complicado então, assim, né? No caso dela, ela ajuda muito o filho, os netos, e agora na pandemia o filho dela estava lá, então ela fica mais, o foco principal dela é a família dela. Agora, por exemplo, teve a mãe de uma outra consagrada também, que foi consagrada, e morava na casa das consagradas com a filha. Lá em Roma, morava a mãe e a filha, as duas consagradas. Então, depende muito já também do seu nível de responsabilidade familiar, você vai vendo isso com o seu diretor espiritual. Antes tinha a Marita faleceu já, também era consagrada, mas no Brasil a gente tem elas duas só, bom, ela só agora.
Aí ela faz exercício Mais alguma pergunta, gente? O pessoal tem que sair, que já... O pessoal tem que Você viu que jantar a gente não para quer sair, né? Você viu que a gente não mas quer sair. Né? tem aqui o pessoal que vai para o Quer ficar ECC, tem aqui que só dar uma ouvindo a Luísa descansadinha. contar da A vida gente dela. ficaria, né? Né, Mas Érica? A aí gente tem não que quer sair. liberar, inclusive, a Gisele. É Nossa, eu quero verdade. aprender que- mais. Mas foi tão bom, eu nem sei o que dizer, eu amei. Assim, e quando a gente ouve cada história, né, a gente, além de ter essa proximidade com você, no caso, né, eu acho que a gente valoriza mesmo ainda mais a oração. A nossa oração, né, o apostolado, assim, como a gente vê que tem um fruto, né? Como você falou, parece que às vezes a gente tem uma certa dúvida se está funcionando mesmo. E quase que dá um conforto a mais, né? Que vale a pena mesmo a gente continuar rezando por vocês, por toda essa perseverança, não só de novas vocações, como pela perseverança, que não é um caminho fácil também, né? Não é fácil. E foi linda, eu achei ainda, fiquei encantada também, fiquei tão emocionada. Obrigada por compartilhar com a gente tudo isso, sua vida, assim, sua intimidade, né? Isso é muito especial para a gente, é um fortalecimento mesmo para a gente. Obrigada. Ai, que bom, gente. Espero que tenha ajudado. Foi isso, mais um bate-papo, um compartilhar, né? E eu acho que também isso é bem característico da nossa vocação. A vocação nasce porque a gente compartilha muito a nossa vida. A menina vai vendo e o desejo brota, né? Então, é muito importante. É E um vocês testemunho, né? rezem por nós. Isso, tia. Arrasta, né? E se vocês tiverem alguma menina, filha, neta, sobrinha, amiga, vizinha, botem lá a sementinha, dá uma cutucada, que é muito bom. Um parênteses, né? No verão de 2004, eu fui para umas férias no Chile e eu fiquei na casa de uma senhora do reino que era do Círculo de Ação Vocacional, que era o equivalente ao Rogai, né? Uma versão anterior do Rogai. E a senhora que via na minha cara a vocação, olha, me chamava assim, vamos para a praia. Eu acordava mais cedo, aí eu ia fazer minha oração. Ela, ai, vamos rezar na praia? Vamos. Aí a gente ia rezar na praia. Aí depois da oração ela falava assim, nossa, é tão bom, né? Quando a gente já sabe qual é a nossa vocação. E eu assim, maravilhoso. E aí ela me fazia assim umas 5, 6 perguntas, assim, sabe? Dessas que vão lá no fundo do seu coração e me deixava no ar lá. Eu passei as férias todas em crise vocacional. Quando eu me consagrei, eu liguei para ela. Eu falei, olha, você já sabia. Ela, eu sabia, eu rezei muito por você. Eu falei, tá bom. Que lindo, gente. Então, olha, vocês podem fazer isso com as meninas também, de vez em quando solta uma Eu sou pergunta. muito agradecida a Deus, porque ela faz parte um pouco da história das minhas filhas terem recebido essa semente, porque o que o ECID mais é forte é isso, as meninas novas olharem as responsáveis que são jovens se entregando a Jesus, assim, antes mesmo dela ser consagrada, já é um exemplo. Então, aquilo faz com que elas criem o desejo de ser também. Como aquela menina, ela faz tudo, ela vai à festa, ela faz isso, faz aquilo e reza. Então, eu sou muito agradecida a todo o trabalho, você vê que a semente foi plantada, né? A Lele hoje é tem uma vocação aqui em casa, né? Então, não foi para o Reino Cristo, mas Deus foi chamou lá. Foi para Deus, Deus né? chamou lá, foi pra Deus. Exatamente. Foi para a igreja. Exato. A gente tem uma menina na Espanha que é o contrário, a família dela todinha é do Opus Dei e ela consagrada do reino. Pois é. Então, Deus sabe, né? Manda um beijo para sua mãe. Tá? Minha mãe tá no céu. Faleceu já. Foi! Então ela tá lá olhando para você. Agora ela tá satisfeita com a vocação da filha dela. Uhum. Com certeza absoluta, ela deve estar muito orgulhosa de você. Quer dizer, lá em cima a gente não tem orgulho, né? Mas ela deve estar muito feliz. Graças a Deus.
Que Tá bom, bonito. então, pessoal. Deus te Luísa, manda para abençoe. mim aquelas duas, o esquemazinho para eu completar aqui e depois Mando, passar para o pessoal o resumo que eu coloco no material. Obrigada, foi lindo demais, foi muito emocionante. Acho que motivador para muitas coisas, para cada uma, para cada nossa vocação também. Eu acho que ouvir um testemunho, mesmo que seja de outra vocação, é muito bom. É sempre Cumprir a vontade realmente de Deus, né, Marina? Seja casada, isso, seja, né? a vontade, ouvir a vontade de Deus e assumir a sua vocação, seja lá qual for a sua, né? É muito bom, é um testemunho lindo. Obrigada. E Obrigada, admiro gente. Obrigada demais. Obrigada, gente. ainda mais Deus as te consagradas. abençoe. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Até amanhã. Obrigada, Lu. Amanhã tem a hora eucarística. Ai, sim. Importante. É. Tchau, gente. Ah, Fiquem com Tchau. Deus. Muito Tchau, obrigada. Luísa.